Olá, meus amigos, tudo bem? Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre este tema, que é um tema bastante crítico para quem está começando aí o seu projeto de desenvolver sua petição do EB2NW. Pode ser de conta por conta própria, pode ser com o seu advogado, com a sua assessoria, tanto faz. E o importante é entender o que que é esse tal do Proposed Endeavor, né? Que, na verdade, é o projeto, né? O que você quer desenvolver, o que você vai desenvolver com a sua ida para os Estados Unidos, e isso que é importante, tá bom? Eu sou o professor Evandro Tenca e eu desenvolvo os projetos de Business Plan, Professional Plan, e dou suporte em alguns outros documentos específicos aí para o processo do visto B2NW. Eu não dou mentoria, não sou advogado e nem dou suporte ou faço petição, não é essa a minha praia. Eu sou administrador, sou mestre em negócios, em administração pela FGV, e é o que esta é a minha praia, tá? Já ajudei aí mais de 200 peticionários ao longo do tempo. Se você gosta do nosso conteúdo, se você acha legal, o que a gente fala, por favor, né, se inscreva aqui no canal e dê o seu like. Vamos lá continuar. O que que é esse tal do Proposed Endeavor? É o coração do processo, é o que você vai desenvolver ao longo da sua estada nos Estados Unidos, é o que você está propondo isso, tá? É o que, na sua essência, se você for uma pessoa qualificada já, ou seja, elegível, é o que vai decidir ou não sua aprovação. Aqui tem uma coisa importante, não é sobre o seu passado, é sobre o seu futuro. Então tem muita gente muito qualificada que, puxa, tem mestrado, tem anos de experiência, um currículo muito bom, mas ainda assim é negado. Por quê? Negado por um ponto específico, que é o tal do NIW, National Interest Waiver. Que é isso? É você ter uma dispensa de ter uma oferta de emprego de um sponsor americano. Por que que o governo americano vai te dar essa dispensa? Porque aquilo que você vai fazer lá, ou seja, sua proposta de trabalho, sua proposta do uso da sua experiência, da sua formação, vai ser interessante para os Estados Unidos. E aí que entra o seu endeavor. Então não é só sobre o que você fez, sua qualificação, se tá ok, isso todo mundo já viu. É sobre o que você vai fazer, é sobre o futuro, é o daqui para frente, tá? E é isso que, muda o jogo aí com relação a como o oficial olha para aquilo que você está desenvolvendo. Então é sobre planejamento, é sobre estratégia, é sobre descrever bem o seu processo de implantação, do que você quer desenvolver, tá bom? Então, isso aqui é uma questão importante. Aprovar ficou mais difícil, né, se você pega aí o visto EB2 NW ao longo do tempo, o que aconteceu? Não que houve uma mudança específica das regras, as regras continuam as mesmas, só que os oficiais eles estão, tendo um escrutínio mais detalhado usando as mesmas regras, né, usando as regras que já existiam, tá. Pela primeira vez as negativas do NW, né, superaram a do EB1A, né, algo mais inédito aí. Também obviamente teve um aumento muito grande aí das petições. Então você tem muita petição que sai com baixa qualidade e isso não é legal. E os pedidos de evidência, né, o tal do RFE, Request for Evidence, atingiram níveis recordes. Por quê? Porque o oficial quer entender mais o que você está propondo, principalmente isto, tá? Principalmente isso. Então, desenhar um projeto, um endeavor bem consistente é algo importante aí para você que está desenvolvendo sua petição sozinho, com advogado ou com uma assessoria, tanto faz. Mas isto é algo importante. E o que que é esse Proposed Endeavor, na sua essência? É a sua proposta de atuação, o que você vai fazer lá para o país, o que que é isso, por que que é isso importante. É claro, ele não é um documento isolado, mas ele é bastante importante. Ele se traduz através de um business plan, ou seja, de um negócio que você vai montar nos Estados Unidos, ou de um professional plan, um trabalho pessoal que você quer executar nos Estados Unidos. É a forma que você tem de representar este endeavor, este projeto, esse tema de trabalho que você quer fazer, tá bom? E por que que ele é importante? Porque ele vai dar justamente a capacidade do oficial da imigração de dar para você ou não, né, essa dispensa de você ter uma oferta de emprego. Isso que acaba acontecendo. É a base de toda a petição, né, vamos dizer assim, talvez não de toda, mas de metade dela. Primeira base da petição é justamente saber se você é elegível. Mas se você for uma pessoa qualificada, a elegibilidade ela é facilmente comprovada.
né, porque é só uma questão documental. Você tem o diploma ou não tem o diploma? Você tem os anos de experiência ou não tem? Comprova para mim. Então você comprova isso fácil. Porém, a petição ela exige também no modelo NW que você tenha um projeto lá, e ele descrever esse projeto nos 3 critérios que a gente chama de critério da NASAR, é que são realmente difíceis, tá, de você não é que é difícil, você tem que tomar um cuidado para entender bem esses critérios e elaborar bem isso. Ele descreve o futuro, não o passado. As conquistas passadas entram para provar que você consegue executar. Então pega, por exemplo, será que aquilo que eu estou propondo é algo que eu consigo executar? Não é, vamos aí o oficial vai olhar para o seu passado, para sua qualificação. Ah, ele já tem isso, ele já trabalhou com tal coisa, ele já, tem casos de negócio que ele já fez isto. Legal, então ele consegue executar. E quais são esses 3 critérios da NASAR que são tão importantes que a gente chama de prongs, né? O primeiro é mérito e importância nacional. O trabalho tem valor real e impacto amplo. Olha essa palavrinha, tá? Amplo, não só local. Um grande erro que é cometido nos projetos é você: "Ah, eu quero, abrir um negócio e esse negócio tem um escopo muito regional". Não pode. Você tem que desenvolver um negócio de tal forma que tenha um impacto maior nos Estados Unidos, que o seu conhecimento e a sua habilidade gerem um impacto substancial. Ou seja, aquilo que você vai fazer tem consistência, ou seja, é algo relevante. Tá bem posicionado, o que quer dizer isso? Você ter condições de executar aquilo que você está propondo. Então isso envolve principalmente, eh, aí teu histórico, teu perfil, teu conhecimento, mas muito mais do que isso. Se você já tem, por exemplo, pessoas interessadas nos Estados Unidos em relação ao que você vai propor, se você já tomou ações ou passos na direção de executar esse projeto, ele quer saber, o oficial, se aquilo que você está propondo não é uma viagem da sua cabeça, é algo que é consistente, tem a ver com você, você tem experiência e já desenvolveu, e está na direção de desenvolver. É isso que ele quer saber, tá? Porque você não criou isso do nada, e isso é importante. E por fim, vem a questão da balança. É interessante dispensar você de ter uma oferta de emprego americana? É do interesse nacional liberar você da famosa PERM, ou seja, a permissão de trabalho? Porque se for, legal, a gente cumpriu os 3 critérios da NASAR, tá bom? A imigração não vai presumir nada, tá? E esquecer o terceiro, esse item aqui, ó, é um erro comum. Isso é muito, verificado em termos de qual impacto econômico aquilo que você propõe vai gerar, quantos empregos, teoricamente, você pode impactar. Então, tudo isso entra uma parte que é mais econométrica, que tem a ver com planejamento, tem a ver com business mesmo, que tem que ser descrito. E o oficial está acostumado a ver. Aqui é uma coisa importante, importância nacional é diferente de benefício localizado, isso é uma coisa muito importante, tá. Então, por exemplo, nos projetos de business plan que eu executo, normalmente eu coloco: "Legal, o primeiro ano a gente começa pequeno, a gente entra no mercado, a gente desenvolve seus serviços, desenvolve aquilo que você quer fazer para os Estados Unidos, seu projeto, mas a partir do segundo ano, a gente tem que ter uma estratégia de expansão até interestadual. A gente pode fazer essa expansão através de franquias, parceiros locais, empresas que podem replicar um modelo, uma metodologia, um conhecimento que você pode empacotar e aplicar ao longo, do tempo nos Estados Unidos. Tudo isso vai dar para gente o quê? Um impacto no seu campo, a sua indústria ou um país como um todo, é o famoso importância nacional. Olha só, mesma cara, 2 resultados. O que que é um genérico, né, aquilo que você vai falar, mas fica parecendo uma coisa que não tem consistência, de algo específico, aprovável, algo que parece que você é sempre uma coisa importante. A especificidade, quanto mais detalhado for, mais real parece, mais real, mais consistente fica. Então, olha só, em cibersegurança, vou proteger os sistemas da minha empresa. É diferente de fortalecer a resiliência da infraestrutura e proteger sistemas críticos. E aí você lista sistemas críticos. Saúde, eu vou atender pacientes numa clínica. Ou melhorar resultados da saúde pública através do treinamento de clínicas, uma metodologia que eu posso implantar, gerar inovação no setor tem que ser mais abrangente e desenvolver, aplicar de uma forma que você gere impactos não só no que você faz, mas um impacto diferenciado. O diferenciado é aí que é importante. Normalmente, para os projetos que eu faço, eu costumo, junto com o cliente,
em muitos casos, definir obviamente, tem que ter a ver com a experiência dele, com o que ele realmente consegue fazer. Traduzir a experiência do cliente num método, numa metodologia, numa forma de trabalho, numa qualificação específica, num modelo de aplicação. Isso vai fazer com que a gente consiga descrever melhor suas habilidades e como elas podem ser aplicadas. E isso faz toda a diferença especificamente aqui, tá? Olha só, no caso real, engenharia de materiais e o reposicionamento. Antes, descrevendo o que seria o Endeavor, né? Melhorar o produto da minha empresa. É diferente de embalagem flexível, sustentável, com inovação antimicrobiana, escalável no mercado global. Você está descrevendo melhor. Uma coisa é genérica, outra específica. Melhora as chances aí daquilo que você está propondo ser aprovado. E o erro um que gera principalmente as RFEs, né, uma descrição tão vaga que serviria para qualquer profissional. Tipo, o fraco é beneficiar a sociedade. O forte, métricas de impacto específicas ligado a fontes confiáveis, você vai dizer detalhadamente o que você vai fazer, qual vai ser o impacto, aonde, para quem e como você mensura. Tem que ter uma mensuração aí. Então, o fraco é tudo que é muito genérico, o forte é específico e ligado com a sua área de conhecimento. E hoje em 2026, né, mas isso vale para 2026 para frente também, isso nunca vai mudar, o que que a imigração quer ver? Quer ver uma aplicação no mundo real, de verdade. A contribuição econômica que você pode trazer aí para os Estados Unidos. A escalabilidade, não ficar só regional, que tenha um cronograma de implantação, a implantação descrita, né, para que ele consiga inclusive avaliar se você vai colocar em prática. Projeção financeira realista, né, que não é algo muito especulativo, tá bom? Mercado-alvo definido, estruturado, mercado-alvo que tem a ver com o que você propõe e tem a ver com a sua experiência, com aquilo que você quer propor ao longo do tempo, tá bom? Então, tudo isso são cuidados que a gente tem que ter na hora de escolher o Endeavor e como ele vai ser, transformado num business plan ou num professional plan. É do conhecimento para o documento, né, não é que você traduz o seu endeavor, né, sua experiência técnica tem que ser traduzida num documento que o oficial entende, e esse é o papel do business plan ou do professional plan. É um documento que descreve o seu processo de trabalho, muito ligado, tá, a esses elementos que estão aqui, tá bom? Então isso que é importante, você tem que traduzir isso de uma forma, talvez, em muitos casos, não tão técnica, né, porque às vezes você tem uma experiência muito técnica, um negócio técnico, mas tem que ser escrito em termos de tem que entrar no na cabeça do oficial, porque ele não é um técnico, né, e fazer com uma linguagem que ele entenda, ele consiga entender o que você está propondo, isso é importante. E aí um resuminho em 3 fases, o Endeavor é sobre o futuro, não é sobre o passado. Importância nacional? Beleza, vence benefício localizado. O Endeavor tem que ser específico e mensurável. A prova é genérico, muito abrangente, genérico sem ter aquela alma, né, não tá grudada aí, né, no seu perfil, não é legal, tá? Pode gerar aí maiores pedidos de esclarecimentos que a RFE. E aí, antes de aplicar, né, acerte aí o seu propósito Endeavor, né, defina bem ele, ele tem que estar ligado à sua formação acadêmica, ao seu histórico profissional, tem que estar ligado aí a uma necessidade, uma dor americana, e também tem que estar, tem que propor um diferencial, um método, uma forma, a maneira pela qual você vai entregar tanto seu conhecimento acadêmico e de experiência profissional em favor dos Estados Unidos. É isso que é importante, tá bom? Inscreva-se aqui no nosso canal, tá? Para ver uma série completa do EB2 NW. Próximo vídeo eu vou tentar desenvolver materiais que você pode criar para ajudar a defender aí o seu Endeavor e o seu papel nele. Então são materiais acessórios, que eu às vezes peço para os clientes executarem, fazerem, que vai ajudar muito eles no processo da petição. Um deles, por exemplo, é como é que eu crio uma boa metodologia explicando o meu conhecimento, um bom business case, isso aí ajuda a tangibilizar aquilo que você faz, o que você propõe. Alguns convites, tá? Entre para o nosso grupo no WhatsApp, o link está aqui embaixo, tá? Só clicar lá e entrar. Também tem um link com materiais e trabalhos já executados, você pode clicar lá, olhar, dar uma olhada, como é que é um business plan, como é que é um professional plan, tá tudo lá, clica lá, entra, direto e você pode ver também. Em breve, isso é uma novidade, eu estou desenvolvendo em breve, vai estar inclusive aqui no link, se não tiver agora, daqui a pouco vai estar, uma ferramenta de suporte à definição do Endeavor.
Você vai colocar alguns dados, colocar seu currículo, seu perfil, e essa ferramenta ligada à inteligência artificial, mas com a minha base de conhecimento, ela vai ajudar você a definir e a propor endeavors que tem essas características todas aí que a gente discutiu, tá bom? Se você tiver qualquer pergunta, uma pergunta: "Ah, fiquei com uma dúvida, quero fazer uma pergunta, quero fazer um comentário", coloca aqui nos comentários, faça a sua pergunta, eu vou ter, na medida do possível, prazer em responder para você tudo que você perguntar, sua dúvida, e aí a gente consegue avançar bastante, tá bom, gente? Agradeço aí, a atenção de vocês e vamos em frente. Obrigado.